Estamos encerrando esse tema hoje. Não que o assunto tenha esgotado, porque acho que deu para perceber, né? Que esse é um tema muito complexo, muito amplo, muita coisa que a gente poderia falar. é, Poderia falar sobre os gigantes que a Bíblia fala, poderia falar sobre as conexões que a Bíblia fala sobre essa serpente no Antigo Testamento. é, assim, tem inúmeros desdobramentos para tratar dentro deste tema, tanto a respeito dos seres espirituais da maldade, quanto falar a respeito dos seres espirituais que são associados à própria expansão do reino, serviçais do próprio Deus. Mas eu acho que já deu para a gente conseguir caminhar bem, talvez se deparar com alguns temas que não são muito comuns de se pensar a respeito, e talvez pensar em categorias um pouco mais amplas do que simplesmente em anjos e demônios, né? E pensar apenas em seres espirituais bons e seres espirituais maus e colocar tudo num balaio só. Acho que deu para perceber que o mundo espiritual é muito mais complexo do que a gente está acostumado a pensar, né? E esse também não é um tema que é muito tratado. Geralmente se trata desse tema dentro de outros temas. Está falando de alguma coisa, de repente se depara ali com um texto que fala de Satanás, ou de demônios, ou de anjo, e toca ali a respeito daquele assunto muito rapidamente. Acho que dificilmente a gente vai encontrar esse tema sendo tratado de maneira metódica, sistemática, a não ser em cursos, a não ser em seminários ou em coisas do tipo, né? E eu posso dizer para vocês que no meu tempo de estudos, eu não consigo me recordar de aulas específicas sobre temas como esse. De talvez, de novo, só algumas pinceladas quando o tema se esbarra em algum outro tema, mas também muito superficial. Dificilmente você vai encontrar, como a gente está hoje no 8º encontro, falando sobre realidade espiritual e sobre seres espirituais, né? E muitas vezes a gente vai se deparar com esse tema de uma maneira que não é bíblica, de uma maneira que é muito mais a partir das ideias humanas ou a partir até mesmo de outras religiões, e trazer a ideia de demônios, principalmente, associados a outras culturas e a outras religiões, e tentando de alguma forma fazer um sincretismo e dizer isso aqui é aquilo lá, ou aquilo lá é isso aqui, né? E aí a gente faz aquela confusão, aquela salada de fruta, né? E acaba achando que essas coisas estão ali nas escrituras. Então, o meu propósito com essa série foi para que a gente pudesse ter uma visão um pouquinho mais ampla e, principalmente, perceber a complexidade desse tema e perceber que a Escritura não é exaustiva ao falar desse tema. A Escritura não vai tratar de uma maneira tão clara sobre isso, principalmente no Antigo Testamento. Alguns desses temas são tratados de uma maneira um pouco mais clara no Novo Testamento, mas ainda assim não tão clara, mas o Antigo Testamento é ainda mais obscuro, né? E hoje, com o tema que a gente vai pensar hoje, a gente vai ver que isso é maior do que a gente pode imaginar. Mas antes da gente passar para o tema da noite, propriamente dito, a gente ficou no último encontro um espacinho aí para algumas perguntas, se houverem, né? Mas se você tiver alguma pergunta sobre qualquer um desses temas que a gente tratou ao longo desses últimos 7 encontros, seja sobre anjos, querubins, serafins, sobre a própria figura de Satanás, sobre o conselho celestial, que foi o tema que a gente tratou na semana passada, que eu acho que eu nunca ouvi isso em português, sobre o conselho celestial. Eu tenho alguns estudos que eu tenho feito, mas em geral são estudos em língua inglesa. Em português eu nunca vi alguém tratando desse tema de maneira tão esmiuçada assim, né? Então talvez seja um tema talvez um pouco mais obscuro, né? Então, qualquer um desses temas, se ficou alguma pergunta, esse é o momento. Se eu souber responder, se eu não souber, eu falo assim, também não sei. Não ficou claro para mim se tipo, a questão do céu tem uma hierarquia, né? Vamos dizer, os seres do bem, né? Os seres do mal, pelo jeito, também tem uma hierarquia, né? Uhum. Os É o que demônios, parece. dá a entender isso, que demônios seriam cabeça de outros demônios menores e eles atentariam contra a nossa vida, contra o ser humano, que é a única coisa que eles podem De tocar, alguma tocar coisa neles. fazer. Uhum. Seria mais ou menos isso. Assim, quando a gente percebe, de novo, pensando na complexidade dos seres espirituais que existem, né? E saindo daquelas caixinhas tão diminutas de demônios são anjos caídos. A gente vê que tem muito mais do que isso que a gente chama de anjo, né? Mesmo que anjo é uma função e não necessariamente um ser em si, né? Então você vê, poxa, então essa queda ou essa rebelião de seres fala de seres que ocupam hierarquias diferentes também, né? A gente vê isso na própria figura de Satanás, e aí a gente vai para o Novo Testamento, onde isso fica um pouco mais claro, e Paulo vai usar as categorias de hierarquia.
que ele fala de potestades, principados e dominadores, né? Essas são literalmente palavras que eram usadas para governos humanos, mas ele aplica isso a coisas espirituais com um valor negativo, né? Então a gente vê, sim, de uma maneira um pouco mais clara, essa hierarquia dentro dos seres espirituais bons, né? Anjo e arcanjo, por exemplo, falando de Miguel, que era o príncipe dessa classe de anjos, talvez não de todos, né? Mas de um destacamento desses anjos. Então, como que o chefe deste destacamento, então a gente vê isso, mas as palavras que são usadas pelo apóstolo Paulo também trazem essa ideia, né, de domínios até mesmo territoriais, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas principados, potestades e dominadores do reino da maldade. Então parece que existe mesmo uma hierarquia. Quando a gente vê Jesus tratando, e as pessoas dizem que ele expulsava demônios por Beelzebu, o principal dos demônios, Jesus usa isso para falar de Satanás. Ele disse: eu estou expulsando demônios por Satanás, pelo inimigo, então isso não faz sentido, porque uma casa dividida não prospera. Ele diz, mas se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, então significa que o reino de Deus é chegado. Então Jesus aproveita de uma categoria que os judeus jogam para ele. Beelzebu, o chefe dos demônios. Então parece que existe uma hierarquia e parece que Jesus está dizendo que Satanás, que ocuparia esse lugar de Beelzebu, né, seria o chefe desses demônios. Apocalipse fala sobre isso, né? Sobre o dragão e os seus demônios, ou sobre o diabo e os seus demônios. Jesus fala sobre, lá em Mateus 26, a gente vai até passar por esse texto, de que no fim das contas, aqueles que foram separados, né, as ovelhas e os bodes naquele dia, Jesus vai dizer para as suas ovelhas: vinde benditos do meu Pai, vocês têm o reino, mas aos que ele não conhece, ele diz: afaste-se de mim, e vão ser lançados nas trevas exteriores, no inferno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Então o diabo tem anjos. Se a gente lembrar que anjo significa mensageiro, né, o diabo tem os seus enviados, os seus mensageiros, parece que pelo menos existe aí o diabo como sendo um superior dentro dessa hierarquia, né? Mas é o máximo que a gente consegue chegar. A Bíblia não vai nos dar uma taxonomia certinha sobre esses indivíduos, nem mesmo uma hierarquia tão bem dividida. Mas os termos usados parecem falar mesmo de uma organização de alguma forma, né? Você está respirando aí demais. Você está aqui assim, parece que está só esperando terminar de falar para soltar uma. Sobre a questão territorial. Aí quando se trata de um ser humano, vamos ver lá de Gadara, Uhum. fala Jesus, Filho de Deus, que vem nos perturbar antes do tempo. Sim. Permita-nos que a gente vá ali para aquela manada de porcos. Uhum. Por que Jesus permitiu nesse quesito ele ir? Porque no caso o abismo foi feito para o diabo e os seus a gente vai tocar nisso, se a gente conseguir chegar até o final dessa aula hoje, a gente vai conseguir tocar nisso. O território na figura da pessoa humana. Uhum. Mas é bom lembrar que, assim, principalmente no Antigo Testamento, isso fica mais claro no Antigo Testamento, havia uma concepção, e isso era uma concepção geral, não só dos israelitas, de que em cada território havia um governo, espiritualmente falando, né? Então, os deuses dos babilônios, os deuses dos mesopotâmios, dos egípcios e tudo mais. Tanto que havia uma ideia de que quando um povo batalhava contra o outro povo, era como se um deus estivesse batalhando contra outro deus. Então, a vitória territorial de um exército era necessariamente a vitória espiritual também daquele povo, né? Tanto que quando você vai ver ali o povo de Deus guerreando contra os seus inimigos, eles vão em nome do Senhor. E os próprios povos diziam: não, nós sabemos que o Deus de vocês é um Deus guerreiro que vem ganhando batalha para todo lado, né? Então a gente vê isso no Novo Testamento, essa ideia de que, no Antigo Testamento, essa ideia de que havia um domínio espiritual também dividido entre as nações. Tanto que os povos adoravam os seus deuses. E Deus diz que ele julgaria o povo e os seus deuses. É isso que ele fala, por exemplo, a respeito dos egípcios, quando ele fala sobre as pragas que seriam enviadas para o povo sair. Deus diz ali de maneira literal a Moisés que ele julgaria os deuses do Egito. Não é só o povo, não é só Faraó, julgaria os deuses do Egito. E aí isso daria também um outro estudo, de ver como cada uma das pragas que são enviadas para o Egito, ela aponta para uma divindade que era adorada no Egito. Mas aí é um outro tema que também é muito legal, né? É muito bacana isso. Mas para você ver que há uma conexão na mentalidade antiga disso. E aí, se a gente pensar no conselho espiritual, de que
Deus, de alguma forma, estabelece governo também por procuração, né? Usando seres espirituais. Depois a gente vai lá para o Salmo 86, que fala que alguns desses seres espirituais se rebelaram contra Deus e serão julgados por isso, desses filhos de Deus. E depois de dizer em Deuteronômio 32, de que Deus separou as nações de acordo com a quantidade dos filhos de Deus, pensando nesses seres espirituais, parece que tem a ver com isso, né? De Deus, como uma forma de juízo sobre o pecado do mundo, deixar com que as nações fossem separadas de acordo com estes seres espirituais e, inclusive, prestassem adoração a esses seres espirituais que eram contrários ao próprio Deus. Isso tudo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver uma outra dinâmica acontecendo, porque nós vemos Jesus vindo ao mundo, e Jesus vindo primeiro aos judeus, mas o seu domínio e o seu reino se expandindo, inclusive, para os gentios. E aí fica interessante da gente pensar que quando Deus divide as nações lá em Gênesis, depois da Torre de Babel, ele divide em 72 grupos. 72 grupos. E se associa isso com Deuteronômio 32, de acordo com a quantidade dos filhos de Deus. 72. E aí você vê Jesus enviando 72 discípulos para pregar o evangelho. E qual que é o testemunho que eles dão? Até os demônios se submetem a nós. Números na Bíblia nunca são só números. Eles têm uma narrativa que os envolve, né? Então parece que o que o narrador ali dos evangelhos está tentando mostrar é que o poder de Jesus, ele vem contra o poder estabelecido no mundo antigo. Esse poder espiritual da maldade. E é por isso que você vai ver tanta possessão demoníaca nos evangelhos. Mas nada de possessão demoníaca nos livros do Antigo Testamento. Nada. Zero gente possuída. Mas quando Jesus vem, aparecem os demônios aí falando com Jesus, né? Mas aí a serpente é o próprio ser espiritual, né? Não a pessoa que está possessa por demônios. Então essa é uma forma de conectar. Uma cobra endemoniada é engraçada. Mais alguém, gente? Salmo 8. Nós fomos criados um pouco menores do que seres espirituais. O termo lá é Elohim. Algumas Bíblias traduzem por anjos, outras Deus. Deus com D maiúsculo, né? Mas a ideia é, como a gente viu a palavra Elohim, né? São seres espirituais. Então nós fomos criados um pouco menores que os seres espirituais, porque somos matéria, né? Somos seres corpóreos. Embora seja interessante o fato de que Deus nos colocou numa posição de autoridade, e inclusive no final dos tempos, Paulo diz que nós vamos julgar os anjos, né? Julgar os seres espirituais, que é uma maluquice, né? Mas Mas a gente até falava isso no final do nosso último estudo aqui, eu conversei com algumas pessoas, acho que você até ouviu meio de canto, o quanto a Bíblia fala sobre os últimos sendo maiores que os primeiros, né? O tempo todo a gente vê isso acontecendo, parece que é uma lógica muito de Deus, né? Esse negócio dos últimos... Então a última coisa criada é o ser humano, mas ele é sobre toda a criação, né? Então o ser humano é criado depois dos seres espirituais e ele que vai julgar os seres espirituais. E aí você vê essa lógica acontecendo na Bíblia o tempo todo. Então, Deus gosta desse negócio de inverter a ordem das coisas. Mais alguém? Diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Alguns vão dizer que a mulher é a coroa da criação de Deus. Mais algum? Não sei se cabe agora essa colocação, que a gente, né, no caso, dá nome para isso. É Invenção, pura invenção humana, sincretismo humano, principalmente sincretismo dando voz e ouvido a religiões de matriz africana, ou como chamam religiões de matriz africana. Embora, se você for fazer uma pesquisa, religião de matriz africana é o cristianismo, mas isso é uma outra história, né? Mas eu estou falando só como falam, né? Mas daqui, né? Matriz africana do Brasil. Pode ser. Nesse sentido faz sentido, né? Faz sentido. Mas aí pegam esses nomes e associam a esses nomes a ideia de que esses seres espirituais são demônios. Mas isso não é novidade também não, tá? O Antigo Testamento faz isso bastante.
de falar sobre as divindades do mundo antigo e associar elas a demônios, né? Embora o Antigo Testamento não fala de demônios, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas no Novo Testamento, quando Paulo vai associar a adoração a ídolos, ele diz quem está adorando a ídolos está adorando a demônios, né? Então há uma conexão aí, mas não é necessariamente a mesma coisa, né? Tanto que se você vai para outros países, você não vai encontrar um Zé Padilha na Alemanha. Se um alemão ficar endemoniado e perguntar quem é que está aí, ele não, com toda certeza, ele não vai falar Zé Padilha, nem Maria Padilha, nem Tranca-Rua, né? Ele vai falar alguma coisa em alemão lá, né? Então não é a mesma coisa, né? Aí você pode falar, mas pode ser a territorialidade, mas quantos Zé Pilintra existe no mundo, né? Porque parece que só conhecem esses, Zé Pilintra, Maria Padilha, Maria Mulambo, Pombagira, né? Chucaveira, né? Então parece que assim só tem esses 5 e eles aparecem para todo lado, né? O que não faz sentido, não faz sentido. Será que vários têm o mesmo nome? Não faz sentido. Então tudo isso é uma e aí o termo seria uma demonização de uma outra religião, né? Então seria usar os elementos dessa religião e de alguma forma associá-los àquilo que a Bíblia chama de demônios, né? Então é um perigo fazer isso, né? É complicado fazer isso. Igual o pessoal faz também, né? Tipo, entrevistar o demônio, né? É. Que confiança que dá pra ter Na palavra do diabo, né? Isso se a pessoa de fato estiver endemoniada, que também é outra história, né? E eu conheci um cara que ganhava dinheiro como ator nesses lugares, né? De ir e falar que tinha. Eu vi uma vez, né? Não sei se isso era zoação ou se era verdade, mas eu vi um anúncio no jornal de alguém se oferecendo para interpretar demônios em igrejas, né? Não sei se a pessoa estava zombando ou se era verdade, mas eu conheci gente que ganhava dinheiro para isso. Eu conheci um rapaz que ele falou que ele ia numa igreja e ele recebia um dinheiro para isso e o pastor falava que isso era algo didático. É isso que passava para ele. Não, você vai fazer uma encenação de um endemoniado para poder ensinar para a igreja como o diabo atua, né? Então, safadeza em cima de safadeza, né? Então tem isso também. Agora, digamos que a pessoa de fato esteja endemoniada. E aí quando pergunta qual é o nome e a pessoa fala tal nome, você vai acreditar no diabo, que é o pai da mentira? Você vai acreditar em demônio, né? Que daria o RG, né? Então aí é complicado demais, né? De estabelecer uma demonologia. Acho que eu falei isso em algum momento aqui, dessa questão de estabelecer uma demonologia baseado em outras culturas. Que eu tive aula com um indivíduo que ensinava sobre batalha espiritual, e ele ensinava, ó, tem um demônio tal, o nome dele é tal, ele atua na área tal, e para expulsar eles tem que ungir o cabelo, tem que ungir o sovaco, tem que ungir isso, aquilo, né, tem que orar desse jeito, tem que usar essas palavras, meio que uma forma ritualística de tratar com demônios. E você não vê isso acontecendo na Escritura. Você vê só mandando sair, Jesus dando autoridade e mandando sair. Então você não vê esse negócio todo de qual é o seu nome, mão para trás, tá amarrado, né? Tudo isso é coisa nossa. Tudo isso é coisa de sincretismo religioso. Você não vai ver isso na Bíblia. Quando é um cenário assim, você manda sair, ele não sai. Eu tô embora, você sair, né? Você vai embora, pede perdão. Então, e aí? Ah, que eu já vi, assim, cenário que um obreiro já expulsou o demônio com um soco. O cara tá demoniado, o obreiro veio sem brincadeira, pô. Não, Deu um soco. Um soco santo, expulsou o demônio no soco santo. Não, tinha um pastor conhecido meu que expulsava demônio assim também. Pessoas fingia que estava endemoniado, uma coisa assim. A primeira coisa que ele fazia era pegar aqui, ó, e puxar o cabelo. Que se a pessoa grita, para de sacanagem, né? Tá fingindo aí, né? Aí puxava aqui, a pessoa, ai, né? Ué, então não tá endemoniado, então é safadeza, né? O Rio de Janeiro morava ao lado da Universal, meu irmão. Então tem uns negócios assim. Aí é difícil, né? Quando a igreja, o pastor ali, os líderes, continua com essa prática, né, de chamar os demônios, pombagira, atrai alguma coisa, assim, ou que a pessoa não... Paz, eu não sei. Isso eu não sei. Não é que atrai, é tipo assim,
sai do foco ali de. Assim, a igreja não é para Ela isso. vai e volta para a igreja sem. A igreja não é para isso. E primeiro porque a Bíblia não nos ensina que libertação é muito mais do que exorcismo. Jesus fala isso, que se um demônio sai e a pessoa não se converte, ele vai, fica por um lugar aí deserto, fala, vou voltar para minha casa, e chega lá e encontra a casa vazia, varrida e embonitada, e traz mais 7 e o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Então, libertação não é expulsão de demônios. Às vezes, expulsar demônio piora o caso. Né? Se a pessoa não se converte e não se torna a habitação do Espírito Santo, ela é um território fácil de Satanás Quando agir. Né? usa isso, né, esses nomes, fica em vão, algo em vão. Em parte muitas vezes, é o que aprenderam, então é ignorância. Em outras partes é safadeza mesmo. É gente que quer usar a fé de outros, porque se tem aquele movimento, tem aquele. E para colocar a pessoa cativa. Se tem um negócio que deixa as pessoas cativas na igreja, é o medo, ou a ganância, ou a culpa. As 3 coisas que se usa para fazer as pessoas ficarem na igreja. É o medo, se você sai daqui, você está debaixo de maldição, então não vai para outra igreja, porque senão tira a bênção de sobre você. É a ideia da culpa, da pessoa nunca se ver como lavada e remida no sangue de Jesus. Então ela sempre precisa de mais uma oração, ela sempre precisa de mais um conselho, de mais algum tipo de intervenção do pastor, né? Ou a ganância. Vem aqui que Deus vai te fazer prosperar 10 vezes, 7 vezes, 1000 vezes mais. Então essas são coisas que prendem as pessoas na igreja. Né? E, infelizmente, esse discurso de poder espiritual sobre demônios, isso vende demais. Eu vou lá porque o pastor é ungido. Né? Já falaram para mim, a sua igreja é muito fraca, eu não vejo demônio caindo ali. Então, tá bom, ué. Não precisa cair demônio aqui, ué. Tem muito disso. Tem. É demonstração de poder, entendeu? Preletores aí, ministros aí, itinerantes, vamos dizer assim, que tá na mídia. Não, e aí você vai ver, dão mais tempo para o demônio no culto do que para a oração, para edificação, para pregação da palavra, para falar de Deus. Dão, Uma exortação, que é animar, né? às vezes o cara faz um circo, traz um endemoniado aqui e fica lá um tempão e perguntando o que está fazendo na vida dessa pessoa. Ai, porque eu quero matar a mãe dela, a família dela, eu vou pôr uma doença ruim, não sei o que lá. E fica nisso. De fato, E qual a edificação disso tudo? O falou, o próprio Jesus falou, ele, quando contra uma habitação, ele bagunça, ele chacoalha a vida da pessoa mesmo. Né? Com isso, gente, eu não estou dizendo que não exista possessão demoníaca. Nós vemos na Bíblia, nós vemos Jesus lidando com pessoas endemoniadas. A grande questão é que isso tem sido usado como instrumento de poder. Então existe mais possessão do que a gente imagina, mas muito menos do que dizem por aí afora. Muito menos do que dizem por aí. Principalmente se a pessoa nasceu de novo. Não faz sentido uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, o demônio conseguir entrar nela. Não faz sentido. Né? Então, a pessoa que não conhece a Cristo, ou que não se converteu com uma possessão demoníaca, faz sentido. Né? Agora, se acontece tanto assim, aí a gente não encontra espaço para isso. Tanto que a gente vê possessão demoníaca de maneira gigantesca nos evangelhos. Acho que são 1 ou 2 casos em Atos, e depois a gente não vê isso nas cartas. E tem um motivo para isso. Agora, dizer que tem muito demônio e a falta de ver demônio é falta de poder, aí é sacanagem, né? Naquela situação, então, pastor, ele estava muito convertido, né? Por quê? Primeiro o Espírito Santo, o próprio Jesus fala que foi o próprio Pai que revelou, depois ele... Que Jesus fala para ele, tá atrás de mim, Satanás? Só que aí é bom lembrar que Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos, né? Segundo, o Espírito Santo não estava disponível até a morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus está falando com Pedro debaixo da antiga aliança. Então ainda não tinha mudado. Ainda não tinha mudado. O mistério da graça, E aí a gente vai ver que a conversão, de fato, de todos os discípulos acontece depois da morte e ressurreição de Jesus. Né? Isso é um ensinamento. Então. Ok?
Mais alguém? Só pra gente terminar aqui. Achei que tinha terminado. Ficou só um cabelinho pra gente terminar. Mas se tiver mais alguma pergunta? Não? Foi claro? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Porque às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? E a gente acaba vivendo um cristianismo cultural ao nosso redor, que às vezes faz a gente pensar, poxa, mas será que é assim mesmo? Né? Então, ter um tempo para a gente pensar de maneira bíblica sobre esse tema, ainda que a gente chegue no final e fale assim, olha, a Bíblia não nos dá clareza sobre tal e tal coisa. Nos faz pelo menos pensar que às vezes algumas certezas que tem por aí fora não são baseadas na Escritura, são muito mais baseadas nas experiências próprias. Né? E enganoso é o coração do homem. E Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz, que dirá fazer circo nas nossas igrejas. Né? Então, tomar muito cuidado daquilo de doutrina, de ensinamento, que não flua da Escritura. Ainda que a gente fale assim, olha, a Bíblia não nos dá margem nem para dizer isso, nem para dizer aquilo. Né? Então, pelo menos ter essa honestidade de dizer, olha, isso está sendo tirado de uma outra coisa, não da autoridade da Escritura. Isso da experiência daquele ministério, daquele pastor, né? O que pode ser uma grande furada, e geralmente é uma grande furada. Né? Melhor coisa é o que diz Tiago. Se coloque debaixo da potente mão de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não precisa de sal grosso, não precisa de enxofre, não precisa de rosa da unção, não precisa de óleo da unção. Submeta-se debaixo da potente mão de Deus, resista ao diabo e ele vai ter que fugir. Né? E a gente tem autoridade em nome de Jesus para repreender pensamentos, opressões, seja lá o que for. A autoridade do nome de Jesus foi confiada ao seu povo, foi confiada à igreja. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, quando a gente vê um diálogo assim, que parece que o diabo ganha de alguma forma, né? Não parece aquilo que a Bíblia nos ensina. Né? Ah, porque estava faltando autoridade. Ah, porque estava em pecado. Quem é que não tem pecado? Disse o próprio Jesus, atire a primeira pedra. Então, se perfeição moral for o requisito para a expulsão de demônio, ninguém pode expulsar. Ninguém. Só Jesus podia. Né? Mas não é isso que aconteceu. Até Judas expulsou o demônio. Até Judas. Vou dizer de novo. Até Judas Iscariotes, o que traiu a Jesus, que é associado ao próprio diabo nas Escrituras, expulsou demônios na autoridade do nome de Jesus. Então, o que estão ensinando por aí, eu não sei de onde tiram. Da Bíblia, parece muito difícil que seja.